Agora. Aí. Boa noite. Estamos com um pouquinho aí pedindo desculpas pelo atraso. Boa noite, pedimos desculpa aí pelo atraso, tivemos alguns problemas técnicos, mas acho que agora está tudo resolvido. Então, nós estamos aqui para a segunda live de lançamento da obra 1988-2018, que podemos constituímos, e hoje a gente tem o prazer de estar aqui conversando, além dos organizadores, aqui a gente quer agradecer aí a honra ao professor Davi e ao professor Marcelo Catoni, né, pela organização. Hoje nós estamos com a presença do ilustre professor Menelik. Muito obrigada, viu, professor, por ter aí dedicado esse tempo a estar conosco. E estamos também com as autoras. Nós estamos aqui com a professora Janaína Penalva, vou falar na ordem. A professora Maria Fernanda Repolez, Maria Sueli, Vera Caram e Menelik de Carvalho. Agora eu vou passar a palavra ao professor Davi, que vai conduzir aí a live, né? Que vai ser aí o nosso mentor aí que vai conduzir a live. Professor, boa tarde. Boa noite. Boa noite, Vanessa. Uma alegria imensa estar aqui novamente com você, da Editora Conhecimento, e numa noite muito especial, fazendo o segundo lançamento da segunda edição do nosso livro 88 a 2018, O que Constituímos, homenagem a Menelik de Carvalho Neto, nos 30 anos da Constituição. E o motivo especial de uma alegria singular hoje é que a gente reúne nessa segunda live de lançamento algumas das maiores constitucionalistas do Brasil. Felizmente, hoje em dia, é muito forte o movimento de mulheres na academia, especialmente no direito constitucional. A UFPR, por exemplo, da professora Vera Caram, mostra muito bem isso com um grupo extremamente bem organizado. Mas um traço comum a todas as mulheres que estão aqui com a gente hoje é que, mesmo antes desse movimento ganhar força, todas elas já se destacavam no cenário nacional do direito constitucional e da teoria da Constituição, enfrentando um ambiente muitas vezes extremamente misógino, extremamente machista, mas conseguindo superar tudo isso com talento, com brilhantismo, que sempre foi muito claro no primeiro contato com todas elas. Então, é uma alegria muito grande receber essas mulheres aqui hoje, e sem mais demora, eu já vou convidar a primeira delas para falar um pouquinho do seu texto, fazer sua apresentação. Então, eu chamo para conversar com a gente a professora Janaína Penalva, da UNB. Janaína. Oi, Davi, boa noite. Boa noite, Menelik. Boa noite, Maria Fernanda, Maria Sueli, querido Catoni, professora Vera. Obrigada à organização aí, à editora. Estou super feliz de encontrá-los pela mesma razão, mas agora numa terceira modalidade, né? Tivemos aquele primeiro lançamento na vetusta Casa de Afonso Pena, na Sala da Congregação. Depois a gente se viu aqui em Brasília, no lançamento em Brasília do livro, com todos os colegas aqui da universidade que foram, né, que tiveram que se formaram sobre a orientação do Menelik. E agora a gente se encontra aqui nessa segunda edição, nesse lançamento, nessa outra forma de fazer o mesmo. Então, estou muito feliz de estar aqui, né, muito honrada de estar com pessoas que são tão importantes para a minha formação. Está aí o Catoni, né, a gente conversava antes, estamos todos com saudades. E eu queria dizer que é muito potente estar num evento formado em que, né, as pessoas convidadas são todas mulheres. Eu acho que isso, de uma maneira muito objetiva, demonstra a certeza de que nós não estamos num espaço em que há neutralidade de gênero. Então, só de reconhecermos isso, eu já acho que isso faz esse momento ser muito potente, né? O texto que eu escrevi para essa edição, né, que homenageia o Menelik, não é exatamente o tema que eu queria pontuar aqui para a nossa discussão,
Mas só para não deixar de fazer esse registro, né, o texto que eu desenvolvi, que, né, convido vocês, quem ainda não leu, a discutir comigo, é a tentativa de construir a hipótese de que o assassinato da Marielle Franco foi, na verdade, um feminicídio não íntimo, e que esse é um caso central para a compreensão política do Brasil na última década. Né? É um caso central porque ele envolve várias variáveis que já estavam claras antes de 2018 e que agora estão mais claras ainda. Né? Então, o caso Marielle Franco, eu sustento que ele é um feminicídio não íntimo, porque aquela era uma mulher que foi morta porque ocupou um espaço de poder. Né? A ideia de que aquele assassinato, que é politicamente tão forte para o cenário, inclusive político-eleitoral brasileiro, possa ser considerado um feminicídio, isso não foi bem aceito, né, em nenhuma das instâncias, nem com as feministas mais antigas, porque, de alguma maneira, aquilo diminuía a importância do crime. Né? Então, essa contradição entre compreender que ali há uma discriminação de gênero, mas que a nomeação disso como uma discriminação de gênero diminuiria a importância do crime, é algo que eu tento desenvolver no texto a partir de uma comparação entre o constitucionalismo liberal e o feminismo liberal na dimensão das esferas pública e doméstica, né, a partir dessa tensão. Mas eu não posso perder a chance de iniciar aqui um debate com vocês, e inclusive com o professor Menelik, que é da minha trajetória do mestrado e doutorado, minha trajetória acadêmica, inclusive no Polos, que é pensar justiça social, pensar direitos fundamentais sociais e pensar assistência social. Né? A gente... todo o nosso percurso, que começa lá no Polos, com a frente de saúde mental, com uma reflexão sobre saúde mais crítica, floresce agora nesse momento da pandemia de uma maneira muito, muito singular. Né? Eu acho que, e aí eu já tentando iniciar uma conversa e fazendo uma pergunta para o professor Menelik, eu acho que a gente tem desperdiçado no campo do direito constitucional, uma chance enorme de debater o tema da assistência social. Né? Diante, né, do caos generalizado na administração da saúde, nós estamos perdendo a chance de compreender que nesse falso debate entre economia e saúde existe uma questão de direito constitucional muito forte, que é a ideia de assistência social. Um direito que quase não atrai interesse no âmbito do direito constitucional. Né? Eu vivi isso quando a gente escreveu, né, Menelik, durante a pesquisa de doutoramento, quase não atrai interesse. Quem estuda assistência social no Brasil são os pesquisadores do serviço social, e aí, Davi, faço uma brincadeira aqui com você, né, os últimos marxistas, né, são eles que ainda pensam em justiça social. Tem um pessoal também da ciência política, mas ninguém é tão marxista quanto os assistentes sociais. Né? E são pessoas que estão ali debatendo algo de difícil comunicação, que é o quê? Existem pessoas que nunca irão participar nem do mercado de trabalho, nem do mundo do trabalho. Que nunca irão participar, que nunca participaram. Ou existem pessoas que podem participar em algum momento do mundo do trabalho, mas jamais do mercado de trabalho, por diversas razões. Elas podem não participar por uma questão de saúde, por uma questão de deficiência, por uma questão de gênero, por uma questão de idade. Né? Então, nem todo mundo vai participar, mesmo se a gente pensar num âmbito mais amplificado do mundo do trabalho, que não é só o mercado, mas isso não está disponível para todas as pessoas. E ainda assim elas estão no mundo, e ainda assim elas são iguais, e ainda assim elas estão compartilhando, né, a mesma comunidade política que a gente. Quando a gente pensa da perspectiva do direito fundamental à assistência social, fora desse cenário da pandemia, o que você tinha? Né? Um liberalismo econômico, numa resistência, né, de inclusão, né, e de aposta
econômico-financeira na igualdade, um sujeito, né, uma pessoa que precisava dialogar com o sistema a partir das suas singularidades. Olha, eu não posso trabalhar, ou eu não consigo trabalhar, ou eu não tenho condições de trabalhar, e tensionada sempre com a ideia de um mundo que favorece o mérito. Só que o cenário da pandemia, ele transforma isso de uma maneira muito interessante, porque agora é o trabalho que não está disponível, né? Não é mais a singularidade da pessoa que a impossibilita temporalmente ou de forma até permanente a participar do mundo do trabalho e contribuir para que no futuro ela seja acolhida no seu momento de vulnerabilidade. O próprio trabalho, esse mundo não está disponível, né? Ou está disponível em outro cenário, de outra maneira. E aí sim dá o clique do que é assistência social, né? A gente tem um debate sobre o auxílio emergencial que deveria trazer à tona aquilo que a gente discutiu muito, Menelik, na época do doutorado, que é o benefício de prestação continuada e que é a justiça social, né? Um tema que volta no golpe de 2016 com uma tensão entre responsabilidade fiscal e responsabilidade social, né? Então, eu sei que o meu tempo aqui é curto e que a ideia é que a gente tenha mais um debate, mas só para deixar mais né, um pontinho aí para a gente debater, há um outro risco aí que a gente tem que observar depois nas decisões judiciais e até na maneira como a dogmática constitucional mais clássica vai lidar com isso, que é o risco de um reforço teórico e argumentativo da ideia fracassada e mal colocada do mínimo existencial, né? É muito fácil em cenários tão precários como esse, que a ideia de que a garantia do direito fundamental, assistência social, saúde, enfim, os direitos sociais em geral, a Constituição garante apenas o mínimo, né? E aí se perde a ideia da igualdade na devida medida das suas necessidades, na devida medida das suas posições sociais. Então, a gente tem aí é o neoliberalismo de novo, né, penetrando na dogmática constitucional mal transplantada da Alemanha, nos ameaçando com uma falsa garantia do direito à assistência social, mas que vem disfarçada no bondoso mínimo existencial. Enfim, eu queria colocar esses pontos aqui para a gente debater, dizer mais uma vez que estou muito feliz em estar aqui, professora Vera, uma honra, e Menelik, muito bom te ver, apesar de estarmos na mesma cidade, não estamos nos vendo. Obrigada, gente, eu passo a palavra de volta. Obrigado, Janaína. Janaína, eu vou me conter muito para não falar nada sobre o que você disse, porque esse tema é realmente incrível, né? Vem de imediato uma quantidade imensa de coisa na cabeça, toda a discussão do Habermas sobre o esgotamento das energias utópicas ligadas à sociedade do trabalho, todas as indagações dentro do marxismo, enfim, é muita coisa, eu vou ficar calado, senão essa live só acaba no que vem. Vou passar imediatamente a palavra agora à querida professora Maria Fernanda Sacedo Repolês, colega nossa aqui na Faculdade de Direito da UFMG. Obrigada, Davi. Boa noite a todas, a todos. É um prazer estar aqui nessa mesa, revê-los, mesmo que à distância. Espero que estejam todos bem, né? A família bem também, nesse momento, nessa situação. É uma satisfação, como foi também participar dos eventos, né, que se sucederam com o lançamento da primeira edição, agora da segunda edição desse livro, em homenagem ao nosso querido orientador, né, uma pessoa que eu tenho muito, muito no meu coração. Eu fui orientanda de iniciação científica, de extensão do Menelik, e vi ele e Miraci fundarem o programa Polos de Cidadania, que até hoje está na Faculdade de Direito, um programa transdisciplinar de pesquisa, ensino e extensão,
que cresceu, que está firme, que tem diversos projetos, e que foi fundada por esses dois professores, né? Que reuniram um grupo de alunos na época, eram professores recém-concursados, há pouco tempo concursados na UFMG, e abriram toda uma porta de pesquisa, né? Modos de relação e de ensino com os alunos, e modificaram completamente a palavra extensão dentro da UFMG, né? O professor Menelik e a professora Miraci. Assim, de fato, o Polos hoje é um dos programas de extensão mais importantes da UFMG e uma referência que é utilizada constantemente pelo Brasil afora, né? E fundada por eles. E eu estava, naquele momento, lá, como aluna de graduação, sendo orientada por esses dois grandes professores, e o professor Menelik depois participou da minha banca de mestrado, embora não me orientou no mestrado, né? Foi o professor Herrero Botim que me orientou, mas o professor Menelik participou da banca de mestrado, e depois foi meu orientador de doutorado. Então, assim, eu devo ao professor Menelik uma boa parte da minha trajetória profissional e acadêmica, e queria agradecê-lo em público, não me delongando muito, senão aí eu começo a chorar também. Só de vê-lo e só de fazer esse agradecimento, fico emocionada, né? Da alegria de estar aqui, e também com todos as outras convidadas e convidados, agradecer muito ao Marcelo e ao Davi por terem organizado o livro, né, desde a primeira edição, terem articulado os eventos sempre, a editora Conhecimento, né, que, além disso, lançou o livro efetivamente, publicou esse livro, né. Graças ao estudo que eu fiz junto com o professor Menelik, foi ele que me introduziu à teoria crítica. Foi com ele que eu estudei teoria crítica alemã, pela via da teoria crítica alemã, né, Escola de Frankfurt principalmente, e Habermas principalmente, nós acabamos estudando também, dialogando com a teoria crítica francesa, e com a teoria crítica estadunidense, com a teoria do direito estadunidense, e foi toda essa trajetória, né, de pesquisa e de leituras foi feita junto ao professor Menelik e aos seus orientandos e assim, aos nossos diálogos, os diálogos que a gente tinha junto, né? E quando o professor Menelik me orientou no doutorado, que tinha feito um mestrado pegando a teoria crítica alemã, pegando Habermas e tentando discutir ali a ideia de desobediência civil à luz da teoria do Habermas, resolvi fazer uma certa guinada na abordagem, no objeto de pesquisa, embora eu acho que há uma relação muito grande entre a minha tese e minha dissertação, porque, no final das contas, ambas estão discutindo a relação entre direito e política, mas aí, no doutorado, eu resolvi trabalhar com o Brasil, porque me intrigava muito pensar como era possível a gente aplicar essas teorias que a gente estava estudando, né, da teoria crítica alemã, francesa, estadunidense, ao Brasil, a um contexto periférico. E, de fato, naquele contexto ali dos anos 2000, havia um questionamento de se de fato Habermas se aplicava ao Brasil. Essa era a forma que a questão se colocava, né? Essas teorias se aplicam ao Brasil ou não? E nós temos uma pequena menção, uma rápida menção que o próprio Habermas faz, instigado pelo professor Marcelo Neves, né? Discutindo até que ponto a teoria dele se aplicaria ou não a contextos periféricos como o Brasil. Então, eu comecei a estudar ali, pegando em boa parte o projeto que já está todo delineado e todo desenvolvido na tese de doutorado do próprio Menelik, né? E fui discutir controle de constitucionalidade no Brasil e a transição aí do Império para a República, estudar a história do Brasil, né?
basicamente. Nesse período ali do doutorado, que um outro professor também, hoje, assim, várias homenagens aos meus queridos professores, né? Eles são sempre muito importantes, é muito importante a gente ter bons mestres na vida, e eu os tive, felizmente. Então, me lembro também, ali no doutorado, do professor Arthur Diniz, que me indicou um livro fundamental, no meio do doutorado ali, que é o 1492, O Encobrimento do Outro, do Henrique Dussel. Então, eu estava lá estudando História do Brasil e comecei a ler Dussel, e de Dussel eu fui para Mignolo e comecei a estudar isso. Bom, depois estou contando essa história toda para contar como é que eu cheguei no capítulo que está no livro do professor Menelik, em homenagem ao professor Menelik, organizada aí pelos professores Davi e Marcelo. Esse livro, esse capítulo, eu fico muito feliz que ele esteja nesse livro, porque eu considero uma das coisas mais importantes que eu escrevi nos últimos tempos. Assim, de certa maneira, eu tentei desenhar ali uma agenda de pesquisa para as próximas décadas. E ela está delineada nesse capítulo. Então, eu estou contando essa história toda do mestrado, do doutorado, e dessa trajetória, para dizer como é que eu chego, então, nesse momento, assim, depois de passar do doutorado, fui lecionar, continuei estudando, por óbvio, e ingressei na UFMG como professora, e comecei ali uma nova etapa da minha vida profissional, né? E fui desenhando essa nova agenda de pesquisa, que é a que eu apresento nesse capítulo. O capítulo, que está no livro, né? Ele, na verdade, é um texto revisado de algumas palestras que eu fui dando, né? A primeira versão disto foi no VAC, aqui em Belo Horizonte, em 2017, depois no terceiro Congresso de Direito Constitucional e Filosofia Política, que aconteceu em Curitiba, organizado pela professora Vera, que está aqui com a gente hoje também, e depois eu peguei essas palestras, né, transformei num texto que foi o meu texto final da residência que eu fiz no Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG. Eu terminei a minha residência em 2017 e esse foi o meu texto de encerramento, vamos dizer assim. Então, nessa agenda de pesquisa, eu estou propondo o giro espacial decolonial antirracista feminista do direito, né? Partindo do pressuposto de que o direito que a gente aplica hoje, que a gente pratica hoje, é um direito fortemente eurocêntrico, patriarcal, racista e colonial. E que, por trás do discurso universalista do direito, ou seja, esse projeto, ele se coloca como um projeto universal, mas, no final das contas, ele também é um projeto universal, global, de eliminação de pessoas e de projetos de vida, né? Ele inclui uma violência estrutural que está embutido nele e que a gente a vivencia cotidianamente, né? Agora, uma coisa eu aprendi com Menelik, né? Que, sendo este um direito moderno, ele também é um direito que tem uma tensão constitutiva. Então, a tensão entre inclusão e exclusão, a disputa de sentidos desse direito está nele próprio, na sua própria estrutura, né? Então, de fato, ele é um direito que traz embutido todas essas violências, mas traz também, ao mesmo tempo, elementos dispositivos, ferramentas que permitem disputar os sentidos contra essa linha hegemônica que domina o direito, que é esta eurocêntrica, patriarcal, racista e colonial. Então, basicamente, o projeto que, neste momento, eu proponho e
que eu estou tentando pensar e discutir, né? E certamente as pessoas que estão aqui hoje nessa live são, em grande parte não, todas elas importantes para me ajudar a pensar isso, né? Eu leio todos vocês e todas vocês, e sempre vocês são muito importantes para eu poder pensar isso tudo. A ideia é a gente tentar construir uma episteme para o direito que seja crítica, voltada para o Sul, que se conecte com as lutas sociais, que consiga falar com as pessoas e não por elas, que tente olhar para os conflitos jurídicos a partir do olhar dos condenados da terra, a partir daqueles que estão excluídos, e que contra um projeto universal, se a gente for entender o universal como algo que tenta a mesmice, né, e que tenta encerrar um único sentido para o direito e eliminar exatamente a tensão, é a gente pensar o multiversal e a complexidade, né? E a pergunta de pesquisa é assim: quais seriam, então, os métodos e categorias para que seja possível essa agenda epistêmica, né? Como eu posso conhecer então, que métodos eu preciso, que categorias eu preciso para conseguir conhecer dessa maneira, que é uma maneira diferente da maneira do projeto que sustenta hoje o direito moderno. Então, os giros, a ideia é fazer uma espécie de um mapa, de uma cartografia, levantando as práticas, categorias, metodologias, modos de pensar o mundo e o direito que estão para além da colonialidade. E eu digo para além, bem no sentido que o Henrique Dussel coloca, né, do transmoderno, ou seja, algo que seja seja através, mas seja também para além do moderno. Não busco propriamente a epistemologia ou a teoria do direito, eu acho que seria uma pretensão contra a minha própria crítica, né? Eu buscar um sistema organizado de postulados, axiomas que são coerentes, concatenados, né? Essa própria ideia de sistema ali que está na teoria do direito, para mim, ela desenha, ela se desenha a partir do pressuposto de que ela é universal, ahistórica, objetiva, sistemática e consistente. Não acho que uma teoria pode levantar a pretensão de ser isso tudo, universal, ahistórica, objetiva, sistemática e consistente, sem ser, ao mesmo tempo, um projeto de poder. E aí a gente sabe que esse projeto de poder, do modo como ele está desenhado hoje, repito, é algo que leva também a uma necropolítica, né? Então, a ideia é, na verdade, falar numa episteme, uma coisa muito mais solta, muito mais menos amarrada, vamos dizer assim, mapear campo de relações, práticas discursivas que me permitam perguntar como conhecer, por quais meios eu conheço, quem conhece, né? Então, eu tenho feito, enfim, essa leitura e essa pretensão, assim, de trabalhar conjuntamente com os grupos de pesquisa que eu coordeno, com os alunos que hoje eu estou formando, graças aos mestres que eu tive e que eu aproveito para homenagear aqui, em nome do professor Menelik, né? Em como a gente monta enfim, mapeia quais seriam essas metodologias e categorias, né? E eu tenho trabalhado com algumas delas, como, por exemplo, não vou me alongar aqui, mas, por exemplo, a ideia de fronteira, a ideia de interseccionalidade, a ideia de transdisciplinariedade e a ideia de encontro de saberes e muitas outras
que acredito aparecerão em próximos textos, né, que eu vou escrever aí. Então, eu queria muito hoje aproveitar que a gente está aqui e que nós vamos ter a oportunidade de ouvir, por último, o professor Menelik para ver o que ele acha dessa ideia, né? Que ele comente um pouquinho o que ele acha dessa agenda de pesquisa. Muito obrigada a todas, mais uma vez. Passo a palavra de volta aí. Muito obrigado, professora Maria Fernanda. E vou passar imediatamente agora à professora Maria Sueli, lá da Universidade do Piauí. É uma alegria muito grande te receber aqui, professora Maria Sueli. Obrigada, Davi, obrigada aí pelo convite, inclusive para participar da obra, né? A gente fica aqui no Piauí, fica bem isolado, né? Enfim, e tem uma série de metáforas aí sobre o Piauí, a gente acaba não participando do eixo sul e sudeste, que é a Europa do Brasil, né? Mas, enfim, é uma honra estar aqui com o professor Menelik. É um momento muito importante, né? Ter participado da obra já foi muito importante, e eu começo aqui meio que copiando a professora Maria Fernanda, dizendo como é que eu conheci o professor Menelik, já conheci Sim, Vanessa, que eu estava achando que era só a minha internet, mas realmente parece que não. Talvez seja Tá. melhor, Davi, talvez seja melhor ela fazer sem imagem. Sim, professora Maria Sueli, nos escuta? Eu acho que está tudo travado, Davi. Travou tudo. Tá. Ela está falando normal? Entendi. São coisas dessa situação, acontece. Seguinte, eu vou então perguntar à professora Vera se nós poderíamos passar a palavra a ela e depois tentamos retornar com a Maria Sueli. Pode ser, Vera? Pode ser. Então tá Tranquilo. certo. Vamos esperar um pouquinho para a gente receber de volta a professora Maria Sueli. E enquanto isso, a professora Vera vai falar um pouquinho, né? Dispensa apresentações Brasil e mundo afora. Então, sem mais, Vera, é com você. Muito obrigado pela presença. Bom, eu vou ser um pouco formal por conta dos que estão nos ouvindo, então eu queria iniciar externalizando a minha gratidão por estar aqui junto com todos e todas vocês, né? Especialmente o Menelik, mas eu queria então saudar a Janaína, a Fernanda, a Sueli, o Marcelo e o Davi, e quem mais não está comprometido nessa forma de olhar o mundo e olhar a nossa comunidade, né? Isso que o Menelik desde sempre me fez ver, né? Que falar de direito constitucional, de Constituição, é falar de nós mesmos, falar de nós mesmos como comunidade, guardando as nossas diferenças, respeitando as nossas divergências, mas confluindo para esse
para esse olhar de mundo que acredita que tem que se constituir algo, não se pode afrouxar os laços para que a gente tenha, para que a gente, enfim, possa viver bem, né? Menelik surgiu para mim lá atrás com o Dworkin, né? Dworkin foi quem promoveu esse encontro no final dos anos 80, começo dos anos 90 do século passado, e foi por meio do Menelik que eu cheguei um dia na Faculdade de Direito da UFMG e conheci esse grupo incrível que hoje está aqui, né? Alguns que não estão, mas, enfim, Fernanda e Marcelo falam e representam essa inteligência constitucional que foi formada a partir do Menelik lá na UFMG. E depois de lá, o Menelik me promoveu outra travessia, né? Me possibilitou outra travessia, que foi ao Brasil Central, ao UNB. Então, eu sou profundamente grata ao Menelik, porque foi por intermédio dele, com ele, e né, por causa dele, que eu tive o prazer e a felicidade de encontrar esse grupo da UFMG, esse grupo da UNB, né? Aqui a gente está com a Janaína também, que representa muito bem esse grupo lá da UNB, e também de tantos outros lugares. Eu também já tive lá no Piauí com o Menelik, numa incrível aventura lá para ver as inscrições rupestres e outras coisas mais, mas a gente estava lá numa agenda acadêmica. Aqui em Curitiba, e particularmente na Faculdade de Direito da Federal do Paraná, o Menelik é como se fosse nosso também, não é? O meu curso de Direito Constitucional e também dos meus colegas, se não todos, quase todos, começam com a pergunta que esse livro faz, né? O que uma Constituição constitui? Esse é o pontapé inicial para falar de direito constitucional aos alunos do segundo ano, quando estão iniciando. Então, eu diria, Menelik, que você fez escola mesmo, em várias regiões do Brasil, e não poderia ser diferente pela tua inteligência, pela tua erudição, teu senso crítico, inquieto, que nos desacomoda, quando a maior parte da dogmática constitucional, ou até mesmo da teoria constitucional, é muito mais, ou era, hoje em dia menos, porque você fez escola, né? E eu me considero também parte dessa escola, mas até pouco tempo, boa parte da dogmática funcional e mesmo a parte mais reflexiva e crítica não tinha essa inquietação e essa pegada que você tem. Ou seja, e é disso que eu trato um pouco no meu artigo, com você, Menelik, a teoria constitucional deixou de ser um campo de conhecimento, de reflexão exclusiva dos constitucionalistas. Eu diria até mais, com você, a teoria constitucional se renovou
e renovou a filosofia e a teoria do direito. Eu sou ousada, eu acho que a teoria e a filosofia do direito, elas, nos últimos 20, 30 anos, ela ficou um campo mais interessante, muito por conta da teoria constitucional. E renovou também, em certa medida, a própria teoria política, precisamente quando a teoria política se reencontrou com o direito constitucional, até mesmo a ciência política. Então, ainda que cada um desses campos de saber tenha suas próprias, né, peculiaridades, no que eles são fronteiriços, ou seja, onde há pontos de contato e aonde eles se entrelaçam, é precisamente onde está o Menelik, e aonde eu também me vejo, nos vejo, né? A gente está sempre nessa região fronteiriça ou nesse entrelaçamento, né? E eu acho que a teoria constitucional que parte dessas zonas fronteiriças, ela é de largada, algo que nos desacomoda, né? Então, não basta o reconhecimento de que a teoria constitucional e a filosofia e teoria do direito e da política se tocam ou se entrelaçam. Isso não nos traz a tranquilidade de um lugar seguro avançado. Muito pelo contrário, a gente precisa explorar a exaustão, tanto esse entrelaçamento quanto essas zonas fronteiriças. É isso que o Menelik sempre fez e nos fez fazer e nos faz fazer, né? Não é por acaso que foi também com o Menelik, com todo o grupo do Menelik, que autores como a Fernanda já citou, temas como a Janaína já citou, tornaram o direito constitucional mais interessante. Então, vejamos, né? A Fernanda falou em Habermas. Habermas, no livro que eu tive a felicidade de adquirir, graças à generosidade da Fernanda, lá no final, acho que no início dos anos 90, que foi traduzido por vocês, o Faticidade e Validade, aquele trabalho, eu guardo esse impresso da tradução do Faticidade e Validade que vocês fizeram até hoje. Depois a Fernanda, muito generosamente, conseguiu comprar o livro para mim, em inglês. Pois bem, lá o Habermas diz que o projeto dele foi um projeto com o direito, não é? Ele foi um projeto feito com o direito. Você sai de um filósofo de uma dada tradição crítica e vai para um outro filósofo de outra tradição, como Derrida, que também diz que a desconstrução se torna muito mais interessante nas faculdades de direito. Aí você vê outros filósofos de outras narrativas ou outras tradições, né, como Giorgio Agamben, escrevendo algo que vai provocar o direito, que está na fronteira do direito, que é o poder constituinte. Então, assim, citando alguns, né? Mas, assim, o Menelik, essa percepção de que a teoria constitucional não está num lugar fixo e nem pode estar num lugar fixo, e que se a gente não tiver esse entrelaçamento com a filosofia política, a filosofia moral, a filosofia, as teorias críticas, não dá para pensar a teoria constitucional e não dá para pensar o direito constitucional
naquilo que ele é dia a dia, né? Nisso que a Janaína falava, eu quero pensar assistência social, quer dizer, o dia a dia do direito constitucional, quando ele acontece, quando ele é um evento. E o Menelik foi quem, desde sempre, né, nos provocou a pensar isso. Nesse capítulo do livro, em particular, eu falei da atual crise pela qual passa o constitucionalismo brasileiro, que eu, como era também na oportunidade dos 30 anos da Constituição, eu brinco um pouco com a ideia de que não são 30 anos, são 28 mais 2, porque naquele momento a gente estava, né, há 2 anos experimentando um golpe contra a Constituição, experimentando isso que o Cristiano chama de experiência desconstituinte, ou, enfim, experimentando essa crise da qual até hoje a gente não saiu, e, ao contrário, ela se aprofundou, ela está sobreposta com a pandemia, então, sabe-se lá como é que vai ser a narrativa dos últimos 5 anos, aliás, de 2016 para cá, né? Sabe-se lá como é que o futuro, como é que a história vai tratar disso, porque é muito difícil a gente fazer o diagnóstico do presente, mas nesse texto eu falo justamente dessa crise e de como a Constituição foi golpeada, né? Foi duramente violada, e aqui eu já vou finalizando, mas que, não obstante essa circunstância, né, eu não estava totalmente cética, e aqui eu me apropriei de um texto do Menelik, porque, segundo Menelik, aqui eu abro aspas, a crise jurídico-política pode tanto se revelar uma oportunidade ímpar de reconquista da confiabilidade institucional, do sentimento de constituição e de afirmação do patriotismo constitucional, quanto, na segunda hipótese, conduzir ao aprofundamento do sentimento de anomia, de desestima constitucional e ao descrédito institucional. Fecho aspas. Então, eu finalizo aqui, como finalizei na oportunidade da minha fala no evento, com essa primeira hipótese que o Menelik sublinha. Eu acho que a crise pode se revelar uma oportunidade de reconquista da confiabilidade institucional e do sentimento de constituição, mas exatamente no sentido que sempre o Menelik falou, né? Um sentimento forte daquilo que nos faz ser, estar e agir como comunidade, na comunidade, respeitando as nossas diferenças, porque senão a ideia de comunidade ela pode ser também uma grande armadilha se a gente não ressaltar, né, que o comum ele se define precisamente a partir daquilo que marca também nesse comum o que não é igual. Então é isso, eu queria agradecer imensamente também à editora, né, pela oportunidade, e dizer que a minha gratidão é com todos vocês, mas em relação ao Menelik, eu certamente, se me tornei uma professora e pesquisadora de direito constitucional, né, que hoje também formo, né, mestres, doutores, com alguma virtude, eu devo ao Menelik e devo a um antigo professor meu de direito constitucional, já falecido, que é o Sansão Loureiro. Mas é isso. Obrigada.
Muito obrigado, professora Vera. Uma alegria imensa te receber, né? E a gente não pode deixar de dizer que também a professora Vera tem feito escola no Paraná já há muito tempo. É muito fácil reconhecer uma escola muito característica que vem se desenvolvendo no Paraná, acredito eu que muito por influência da professora Vera, também da professora Kátia, e é muito bom saber que isso também acontece em diálogo com a obra do professor Menelik. Vamos tentar novamente, então, com a professora Maria Sueli Rodrigues de Souza. Maria Sueli, vamos lá? Seu microfone está desligado. Liga para a gente. Perfeito, Maria Sueli. Bem-vinda novamente. Oi. Tira isso aqui. Oi, vocês estão me ouvindo? Te escutamos bem. Tá. Então, eu vou começar novamente, né? Eu comecei a minha relação com o professor Menelik no doutorado, né? Eu pesquisava um parque nacional que tinha expulsado uma boa parte daquela população, que era trabalhador rural, e eu não queria só fazer uma crítica, né? Eu queria entender por que aquilo. E no doutorado eu saí muito convencida que era um problema de interpretação, né? De interpretação por parte dos gestores. E depois eu me tornei professora e comecei a pesquisar outros projetos de desenvolvimento, e esses projetos, todos eles, tinham a mesma característica. A população expulsa era a população negra. E aí eu comecei a discutir racismo ambiental, né? E dessa forma cheguei à pauta racial, compus uma comissão da OAB, Comissão da Verdade da Escravidão Negra, aqui no Piauí, presidi, e hoje eu faço parte da Comissão Nacional. Nessa pauta, que acabou sendo uma pauta política e também uma pauta de pesquisa, desenvolvemos o projeto Esperança Garcia. E em Esperança Garcia, quando eu escrevi esse texto, Esperança Garcia tinha sido reconhecida como advogada, como primeira advogada do Piauí, em razão do peticionamento dela em 1770. Ela fez uma carta que tem o formato de uma petição, em que ela denuncia maus tratos e ela pede providências. E a OAB, a gente fez um dossiê, e esse dossiê foi avaliado pelo Conselho da OAB, e a Esperança Garcia foi reconhecida como primeira advogada do Piauí. Quando eu escrevi o texto trata disso, eu estava muito convencida que o que faltava era direito à verdade, direito à memória, né? Que com essas duas correções, por meio de políticas públicas, era possível, sim, corrigir esse não reconhecimento do igual pertencimento da pessoa negra ao pacto de nação. Hoje eu já penso um pouquinho diferente. O que eu penso mesmo é que o racismo ele deu o modelo de realizar a modernidade, né? Dialogando aí com o Quijano, a modernidade ela só existe com a colonialidade, ela só existe com racismo, com opressão, com exploração. E ela não começou com o capitalismo, ela começou muito antes. O capitalismo se estruturou naquilo que foi acontecendo. E eu digo isso muito com base numa obra
do Hegel, que Habermas também escreve sobre ela, sobre o que é modernidade, para dizer que a modernidade, simplificadamente, Hegel apresenta a modernidade como sendo um construto com base, ali nasceu a filosofia da consciência, são os conscientes que são superiores às outras vidas, e a fundamentação é religiosa, né? Então, os daqui não eram humanos porque não tinham consciência de que eram humanos, porque o sagrado deles era a terra, poderia ser um rio, poderia ser uma árvore. Então, por isso, eles não tinham consciência da superioridade deles, enquanto seres humanos. Por isso, eles não eram humanos. Nem os daqui, nem os da África e nem os da Ásia. O sagrado era diferente. E aí, eles vêm para cá como os que têm consciência e vão enfiar na cabeça dos daqui que eles são uma espécie superior às outras. E aí, no iluminismo, eles substituem esse argumento por um argumento filosófico-científico, mas só que não muda nada. Continua a raça branca como superior e os pretos como inferiores e como desumanizados. Nós só temos 71 anos dizendo que todos nós somos humanos, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas não mudou nada, não mudou a filosofia continua sendo estudada a partir da Grécia, Egito não existe, Incas, Astecas e Maias não existem, então não mudou nada. E aí, para mim, é uma questão muito mais abissal. É uma questão que envolve tanto a epistemologia, a forma de produzir conhecimento, esse conhecimento dividido, e a forma como a intenção dessa sociedade. Né? Ou seja, é uma questão ontológica e epistemológica. Na verdade, essa sociedade ela foi construída, está lá bem revelado por Hegel, ela foi produzida para produzir riqueza, ela foi construída para produzir riqueza por meio do trabalho, e o conhecimento ia favorecer esse trabalho. Então, na verdade, toda a modernidade é construída assim, e não tem como enfrentar, não há revolução que modifique isso. Qualquer revolução aí, a gente repetiria tudo. E aí eu caminho para dizer com o Minolo que o que a gente pode fazer são pequenas insurgências e pequenas desobediências para construir uma outra, ou pelo menos retomar marcadores de outras cosmovisões, a Ubuntu, o Kama da filosofia africana ou o Bem Viver, ou as duas aqui da América Latina. O que é que tem em comum essas filosofias? Nenhuma delas partem do pressuposto de que o ser humano é um ser superior aos demais. Então, do capítulo que eu escrevi aqui, o que modificou é que eu não entendo mais que basta ter uma política pública que garanta direito à memória, que garanta direito à verdade para corrigir isso. Não, isso não se corrige. Nós somos construídos totalmente, plenamente dentro desse modelo. O que nós podemos fazer, é isso que a professora Maria Fernanda diz, o que nós podemos fazer são pequenas insurgências, considerando uma epistemologia de fronteira, agir dentro da colonialidade, enxergando a sua fronteira. E eu penso que isso poderia construir ou reforçar os marcadores das cosmovisões de resistência, das ontologias de resistência. E aí, hoje, eu penso assim, o que uma Constituição constitui? Constitui uma comunidade política, sim. Agora,
essa comunidade política, ela já existia antes, e ela existia com marcadores muito concretos. Isso está no discurso de Renan, de 1882. Na medida que ele vai dizendo que nação não é pertencimento racial, não é religião, não é língua, não são os interesses, ele está falando de comunidades políticas que existiam antes muito concretamente. Essa abstração, ela precisa de... É isso que aparece. Ela precisa de reparação da escravidão. Ela precisa de justiça de transição para tematizar a escravidão, que foi o maior holocausto que a humanidade já viveu. Aí você pode dizer, mas tinha escravidão antes. Não, mas a escravidão de antes era a escravidão do estrangeiro, não era a escravidão racial. A escravidão racial que inventou foi a modernidade. E aí eu trago para dialogar com o professor Menelik o que uma Constituição constitui quando o racismo a atravessa. Obrigada, é isso. Muitíssimo obrigado, professora Maria Sueli, né? Essa verdade que você dizia, das muitas verdades que você disse, né? Mas na primeira fala sua de um sul-sudeste como Europa, digamos assim, como norte do Brasil, né? Como norte geopolítico, que tantas vezes é demasiado autocentrado, né? E acho que, de alguma maneira, mesmo dentro do sul-sudeste, ainda há uma nova clivagem, porque muitas vezes Rio e São Paulo também dificultam muito o diálogo com quem não está nesse eixozinho tão pequeno do Brasil, né? E podermos ter aqui nesse encontro Minas, Brasília, Paraná e Piauí mostra não só que o Menelik fez escola, mas que é uma escola que é muito mais nacional do que o provincianismo de Rio e São Paulo, às vezes, né? Ou seja, é Menelik do Oiapoque ao Chuí, praticamente. Bom, muito feliz por ter ouvido todas vocês, um time extremamente poderoso de mulheres constitucionalistas. Vou passar agora, então, ao professor Marcelo Catoni. E, antes disso, só mandar um abraço para o querido Cristiano Paixão, além do Zé Emílio, que apareceu aqui antes para dar um abraço do Menelik. O Cristiano nos disse que está acompanhando, está achando muito legal, e ainda por cima se lembrou de me mandar uma SMS, né? Uma vez que eu sou um dinossauro que não tem WhatsApp. Cristiano não só está acompanhando, como teve o carinho de me mandar uma SMS. Então, Cristiano, um grande abraço para você em Brasília. Marcelo, com você. Nossa, Davi, eu não achei que você fosse passar a palavra para mim no final, depois que o Menelik fosse falar. Mas eu vou ser bem breve, né? Primeiro, agradecer assim, imensamente pelas intervenções que foram feitas, né? Dizer que, infelizmente, a professora Juliana Nachtwander Magalhães não pôde participar, né? Agradecer a professora Janaína, a professora Maria Fernanda, a professora Maria Sueli, a professora Vera, e, além de agradecer a você mesmo, Davi, pela oportunidade do diálogo de tanto tempo e por termos coordenado essa obra juntos, o próprio seminário, agradecer imensamente ao Menelik. Menelik, eu outro dia estava lembrando das nossas aulas lá, quer dizer, das suas aulas, né, de teoria da Constituição em 1991, quando eu fui seu aluno. E logo depois que eu terminei o segundo período, passando do segundo período para o terceiro período, eu me candidatei a ser monitor e fui aprovado, e desde então nós sempre trabalhamos juntos, né? Eu acho que é um trabalho para o resto da vida, de tal maneira que não há como pensar sequer, né, a minha trajetória, qualquer coisa que eu tenha feito na minha vida desde então, sem você. É aquela velha história, como diz a Fernanda. Desde da sanção no procedimento legislativo, que um orientando meu recentemente resolveu colocar uma capa dura, porque o livro começou a descascar inteiro, né? Soltava. Mas aqui, veja que a capa está aqui até hoje.
esse me orientando foi me orientando de mestrado, o Igor Viana, e aquela história, né? Então, assim, eu acho que são trajetórias que, de alguma maneira, elas se entrecruzam, e a Fernanda vai se lembrar disso muito bem, né? Nós acompanhamos alguns diálogos muito importantes que foram desenvolvidos por você durante todo esse processo, né? Eu me lembro, por exemplo, do seu diálogo com Friedrich Miller, por exemplo, com Rafael de Giorgi, né? com Michel Rosenfeld, com Chantal Mouffe, né? E depois, mais tarde, com o próprio Giacomo Marramal, que foi meu supervisor de pós-doutorado. Eu acho que são diálogos assim que permeiam uma série de construções importantes que vão sofisticando ou tornando cada vez mais complexa a sua reflexão, para não falar de uma professora, como a Maria Fernanda chamou a atenção, que é a professora Miraci, né? E do corte, né? Digamos assim, que representou a experiência do Polos. E isso, lembrando também do PAD, né, daquele programa que você desenvolveu, também você com a coordenação da professora Isabel. Então, nós que somos, de alguma forma, constituídos pelos diálogos, né, que construímos ao longo de toda uma trajetória. Outro dia eu lembrava das 2 passagens do Roberto Mangabeira Unger pela UFMG, né, e a sua proposta de um presidencialismo plebiscitário, né, que foi ao mesmo tempo discutido e criticado por nós naquele momento, né? Enfim. E aí é para poder, na verdade, mesmo te agradecer mais uma vez por tudo. Eu estava hoje revendo assim alguns textos que foram construídos, né, em coautoria com outras e outros colegas, e me lembrando de muitos momentos, né? E aí eu quero te agradecer mais uma vez, porque é um pouco que a Vera, que é exatamente uma questão que a Vera colocou, né? Há uma influência que é assim inesquecível, indelével e extremamente importante da sua reflexão na vida de todos nós. E eu quero te dizer que muito, muito, muito do que eu sou e do que eu consegui construir nesses anos todos, eu devo a você, e mais, eu acho que o aprendizado do diálogo, né, mesmo com as minhas alunas, com os meus alunos, com as minhas colegas e os meus colegas, está aqui Fernanda, Vera, Davi, Janaína, Maria Sueli, Juliana, que não pode participar, mas também está, né, todos aqueles que participaram do grupo, do livro, como Cristiano, Alexandre, Argemiro e tantos outros. Tenho que te dizer que você é que nos ensinou essa virtude, é uma virtude, a virtude do diálogo, né? A capacidade de escutar e de perceber o quanto que nós podemos aprender com as outras e com os outros, com as outras pessoas, né? Então, é um pouco isso, e mais uma vez agradecer, né, ao Davi e também a todas e a todos os parceiros que contribuíram para a construção desse texto, né? Faço mais uma vez as palavras do Davi, em relação à importância que as constitucionalistas, que as juristas, que as nossas grandes companheiras e parceiras contribuíram para isso, né? Eu digo que eu sou sou eu e as minhas relações, né? Eu aprendi isso com você, né, Menelik? Né? Quem sou eu sem Maria Fernanda, sem Vera, sem Juliana, enfim, né? Sem Cristiano? São pessoas que realmente, de alguma maneira decisiva, me fizeram. E quem proporcionou que esses diálogos fossem construídos foi você. Então, eu te agradeço muito por isso. Tá? Muito obrigado. Então, eu queria muito que você pudesse falar um pouquinho, comentar um pouco do que foi dito, né, Davi? Porque, afinal de contas, você é o nosso homenageado. E muito obrigado. Bom, então, sem mais demora, professor Menelik, liga para a gente, por favor, o seu microfone.
E a palavra é toda sua. Gente, que emoção. Estou realmente muito movido. Maravilha poder ouvi-los e realmente acredito que a trajetória de um professor pode e deve se medir por aquilo que ele é capaz de produzir, de criar, de deslanchar, não é? Acho que meu papel aí foi muito mais o de um provocador. E eu sempre fui, acredito, um bom provocador, pelo menos até essa idade. Agora a idade já está pesando um pouquinho, né? Então, não sei, eu estou muito emocionado mesmo com a fala, desde a Janaína, não é? Colocando questões que vão desde o resgate do texto que ela escreveu lá com a Marielle, o caso da Marielle, mais atual do que nunca, não é? E até a questão central que ela postula hoje, não é? Da necessidade de enfrentarmos esse desafio que renasce, né? Que sempre está renascendo aí, dessa balela da... Cadê? Eu notei aqui, gente, para não esquecer. Não estou achando... eu perdi, foi a Janaína inteira. Peraí, deixa eu achar. Do mínimo existencial. Isso. Essa... Gente, você sumiu. Tá aqui. Tinha separado aqui. Né? Do mínimo existencial. Isso volta outra vez, não é? Aliás, pegando os demais aí também, não é? A questão mesmo desse desafio que a gente acredita que algo está superado, ele retorna com toda a força. Acredito que mais do que nunca a gente deva lutar contra esse dualismo tão forte agora, né? Uma visão dual da sociedade, simplificada da sociedade, eventos ocorrem e acredito que seja importante a gente pensar um pouco nesses acidentes de percurso que podem determinar muita coisa, não é? O massacre de um negro no norte dos Estados Unidos pôde provocar essa hecatombe mundial, não é? Revoltas no mundo inteiro, e que colocam a questão do pluralismo de uma forma muito clara, ao meu ver. Desde as imagens da reação a esse evento trágico. Imagens que mostravam negros, asiáticos, todos na rua, não é? Todos lutando por algo que coloca o pluralismo na primeira linha, não é? É muito importante a gente poder resgatar, não é, Sueli? Eu acho que uma questão que se coloca e que, para mim, é muito importante também, resgatar as lutas básicas de todos, para afirmar esse pluralismo, não para destruí-lo. Acredito que seja, não é, essa questão básica lá no seio do constitucionalismo, que pode ser muito maior do que aquilo que foi criado. Se tem uma origem europeia, nem por isso acredito que esteja preso ali. De uma certa forma, ele é mundial. E ele coloca postulações mundiais que afirmam necessidade de aquisição de direitos. Acredito que a luta por direitos seja central, qualquer que seja a forma que a gente dê, não é? E que não podemos esquecer que essa sociedade não pode ser mais
reduzida a uma simplificação dual. E esse é que é o grande risco, ao meu ver, não é? Algo que minha geração acreditava que estivesse morto e que, no entanto, toma vida hoje, né? E acredito que seja importante que a gente brigue ou continue a brigar por direitos das minorias, que, na verdade, são maiorias. E minorias, né, que não podem se desarticular, não podem perder de vista a luta por seus direitos. Como sou mais velho, talvez eu tenha essa questão mesmo de poder recordar de uma época em que era jovem, mas acredito que isso não seja tão diferente para todos vocês. Acho que se a gente pensar um pouquinho, não é? Mesmo vocês que são tão mais jovens, vão se recordar de uma sociedade bem mais excludente, no sentido de discriminação de todas as minorias. Eu fico muito feliz quando eu olho para um ambiente acadêmico como o da Faculdade de Direito, atualmente, por exemplo. O atual aí tem um ano, né? Tem pelo menos 6 meses. Mas só ao olhar as salas, ao ver os alunos, acredito que seja possível a gente ver como essa universidade pública mudou, como ela efetivamente tendeu a se tornar bem mais pública, bem mais democrática. E ali, com um simples olhar, eu posso ver a quantidade de negros, a quantidade de pretos que frequentam a sala, que são alunos, não é? E ótimos alunos, e que afirmam ali a sua condição de sujeito de direito, de líderes políticos estudantis, e de afirmarem cotidianamente o seu direito através da pesquisa, através da extensão. Acredito que isso seja um exercício fantástico de cidadania, não é? Cidadania não tem condição, é o exercício que a institui, não é isso? Acho que é muito importante tudo isso que a gente pode vivenciar hoje numa universidade plural. Plural nesse sentido, pelo menos nesses dois aqui básicos, de negros, mulheres, gays, afirmando seus direitos e se mostrando, se brigando por eles. Não é? Acredito que isso seja fundamental mesmo, porque essa igualdade só pode ser afirmada, de fato, na diferença, no reconhecimento das diferenças que não podem mais fazer diferença. E essa luta, acredito que a gente tenha caminhado bastante. O risco político que nos encontramos hoje faz com que, acredito, a gente tenha obrigação de retomar essas pautas básicas, esses direitos básicos, não é? Então, o que mais que eu posso dizer aqui? Eu acho que é isso, eu estou muito emocionado mesmo, mas acredito que a Vera colocou muito bem esses desafios centrais para nós hoje, não é? Esse desafio de superarmos essa perspectiva dualista, apaziguadora, em termos de um cemitério, não é? De eliminar os conflitos. Acredito que a gente tenha o papel de trazer os conflitos à luz, de explicitá-los e de configurá-los como luta por direitos. Acredito que esse é o grande desafio de um constitucionalismo que, como a Vera marcou bem,
se dá aqui e agora na vida, não é? Essa comunidade de princípios que a Constituição constituiu não é uma folha de papel, não pode ser reduzida a uma folha de papel. Ela envolve o sangue, o suor, a vida concreta dessas pessoas que são iguais nas suas diferenças e que essas diferenças precisam ser afirmadas como direitos e reconhecidas como tal. Acho que a gente andou muito nesse caminho, há um risco de retrocesso, como a Vera matizou bem, né? Estamos num portal em que podemos avançar. Como é que é, Janaína? Não... Apareceu um escrito aqui, mas não consegui ler. Não. O que você falou? Eu só quero te ajudar aí com os números em relação à universidade, mas eu não queria te atrapalhar na sua fala. Mas que nessa nossa última pesquisa a gente viu que a gente tem 49% de alunos brancos, 36% pardos e 13% pretos, ou seja, a gente já tem aí um espelhamento da sociedade, é interessante, como você mencionou. Foi só para te ajudar no seu argumento. Já alterou mesmo, né? Eu acho que isso é visível, visível. E a postura, né, deles mudou, dos próprios alunos, não é? E se eu penso nos gays também, não é? Era impensável isso há pouquíssimo tempo atrás, não é? Hoje é reconhecido como direito. É um direito da pessoa e tem mais a que ser respeitado. Então, esse tipo de complexidade que eu pude assistir na sociedade. E acho que isso é Constituição. Constituição é essa complexidade da comunidade concreta em que vivemos. E temos é que brigar muito por isso. Não tem... Né? A real conquista de direitos, ela se dá na prática cotidiana, e que deve se refletir em leis, jurisprudência, tudo mais. Mas a questão tem que ser de tal ordem que a gente vê que um tribunal conservador acaba reconhecendo coisas que para ele mesmo admitir é difícil, mas ele não tem como negar, não é? Então, eu acredito que o desafio nosso seja esse. Eu fico muito feliz. Essa homenagem, Marcelo, Davi, me move muito, me emociona muito, exatamente porque mostra a qualidade, né, das pessoas, das pesquisas que vocês estão fazendo e que são extremamente desafiadoras, né? Pesquisas que exatamente externalizam os nossos desafios, colocam os nossos desafios de uma forma clara, não é? Essa postulação é a base para qualquer enfrentamento. E acredito que aí, né, a questão que a Vera colocou bem também, dessa ciência que também requer prática, né? Requer atuação. Acho que é isso. Muito obrigado, eu fico muitíssimo emocionado e lamento não ter condição de fazer um pronunciamento que eu gostaria de fazer diante dessas provocações tão maravilhosas. Até porque as anotações que eu fiz, eu mesmo consigo ler ou entender o que eu escrevi aqui, tamanho garrancho. Tá? Mas, muito obrigado mesmo. Muito feliz. Menelique, é sempre uma alegria muito grande de escutar. Além de tudo, é sempre muito leve, muito doce, né? E o senhor tem essa mania de falar, eu queria fazer um pronunciamento mais adequado, né? Mas todo mundo que fala da experiência com o senhor sempre menciona que
parecia simplesmente um conjunto de frases normais, e aí, do nada, uma frase dentre essas mudou totalmente o modo da pessoa olhar o mundo. E, com certeza, nesse pouco tempo de fala seu, para quem está ouvindo a gente, muita coisa também na cabeça de muita gente mudou, né? Isso é seu, isso não importa se você vai falar 1 minuto, 5 minutos, 1 hora. Eu conversava com o Gabriel, né, meu querido amigo, outro dia, e a gente mencionava um caso do lançamento de Brasília, né? E a gente diz exatamente isso. Uma frase sua do nada fez a gente repensar tudo que a gente vinha pensando nos últimos meses sobre o Brasil naquele momento. Então, é sempre algo assustador, é surpreendente, é realmente algo estranho, difícil de explicar, te ouvir falar. Então, é só ouvir mesmo e pronto. Marcelo, quer colocar mais alguma coisa? Não, eu acho que é muito interessante quando a gente ouve a todas, né, a todos vocês, e faz uma leitura do livro, como é que há certos, não digo deslizamentos, né, mas deslizamentos da pesquisa, porque eu acho que, de alguma maneira, cada uma e cada um de nós tem passado por aquilo que, a grosso modo, seria uma espécie de um giro decolonial, né? E que, por um lado, a gente pula todo um conhecimento no debate com as teorias críticas, sejam elas desenvolvidas na Alemanha, na França ou nos Estados Unidos, acho que Vera também concordaria comigo, Maria Fernanda, enfim, mas cada um e cada um tem tentado pensar um pouco a questão do contexto latino-americano e brasileiro. Porque mesmo, por exemplo, você, Davi, não sei se você vai concordar comigo, quando você faz uma recuperação da economia política numa matriz marxista, por exemplo, hoje você se propõe a repensar a teoria da dependência, por exemplo, né? O mesmo caso em relação a Maria Fernanda, ou a Vera, ou eu mesmo, com os diálogos com o Dúcio, enfim. Eu acho que tem um caminho que está se construindo aí a partir de uma reflexão que se desenvolveu. E acho que nós nunca, e acho que isso é uma característica muito própria do Menelik, ninguém aqui mimetizou, papagadeou ninguém, né? Havia sempre uma preocupação de uma compreensão profunda em relação às autoras e aos autores, seja Habermas ou Chantal Mouffe, o Rosenfeld, o Miller, o De Giorgi, por exemplo, né? Até porque, se tem uma coisa que o Menelik ensinou muito para todos nós, é que para criticar alguém, a gente tem que saber mais desse alguém do que ele mesmo. Né? Então, eu acho que há um certo deslizamento também da questão do modo com que, de alguma maneira, nós, todas e todos, temos tentado pensar essa questão da teoria constitucional. No primeiro momento, havia um diálogo no sentido da construção de uma compreensão de um determinado discurso, passamos por um determinado momento para um certo distanciamento crítico, e agora nós estamos construindo a partir de uma reflexão que, ao mesmo tempo, é localizada, mas que também não abre mão de certas pretensões de validade, que são universais na medida que se reconhecem na sua falibilidade, né? Eu acho que há que de alguma maneira está ali presente uma proposta desde o início colocada pelo Menelik, que é de um diálogo compreensivo, mas ao mesmo tempo crítico, e que a partir daí seja possível construir um pensamento próprio. Eu não sei se você vê isso dessa maneira, mas ou se as nossas colegas, né, veem isso dessa maneira, mas eu acho que há um certo sentido comum, né, que é, por um lado, reafirmar essa dimensão normativa, essas pretensões emancipatórias, né, do direito, mas pensar o Estado de Direito e a democracia para além deles mesmos. Para quem deles?
Mas para além dele, não sei se Menelik concordaria comigo. Eu acho que esse talvez seja o grande desafio diante inclusive, de um impasse muito concreto brasileiro, né? Porque a Davi escreveu um artigo maravilhoso, né, sobre tentando fazer um diagnóstico da situação atual, né? E acho que nós tentamos construir uma alternativa, né, à aliança, por exemplo, PMDB, PFL, ou PSDB, democratas, durante os governos PT e Lula, quer dizer, Lula e Dilma, que, nas suas contradições, que poderiam ser recuperadas, né, foram bem ou mal sucedidos em vários pontos. Eu acho que mal sucedidos do ponto de vista de uma cultura política, aí pensando muito na questão do Gramsci, né? E o impeachment, por exemplo, ou o golpe, né, como a Vera chama a atenção, né, dos 28 mais 2, tenta interromper, só que tem que Michel Temer não é Itamar e Alckmin não é Fernando Henrique Cardoso. E, realmente, se há uma figura antissistêmica, mas aí não só no que diz respeito à ordem política vigente até então construída, né? Mas também contra a própria possibilidade de ir além dela, é um Bolsonaro, por exemplo, da vida. Né? Eu acho que esses são desafios que se colocam de uma maneira muito concreta, e acho que o Davi procurou enfrentar isso muito bem nesse texto, e que, de alguma maneira, quer dizer, ela perpassa toda essa reflexão sobre o contexto latino-americano, né, que envolve o reconhecimento de uma história própria, da possibilidade de uma reflexão crítica a partir dessa localização, enfim, né, como a Maria Fernanda colocou, como a Maria Sueli colocou, ou que a Janaína colocou, quando ela recupera esse debate sobre a questão da necessidade, quais são aquelas necessidades humanas, ou aquela renda mínima necessária para a garantia deles, e que a Vera, eu acho que sintetizou muito nessa questão do que se construiu do ponto de vista teórico até então, né? E que, de alguma forma, nos possibilita pensar o impasse em que nós nos colocamos atualmente. Né? E eu acho que a pandemia e tudo isso, na verdade, só agrava uma questão que já existia anteriormente. Né? Ela não traz nada de novo nesse aspecto. Né? Eu acho que, na verdade, ela agrava essas questões. Né? Não sei se vocês... Exacerba, né? Exacerbam essas contradições, essas tensões, né, que se colocam aí. E acelera também, Marcelo. Agrava e acelera. Isso. O que você disse, Davi? Desculpa, eu não li. Nosso tempo acabou. É só porque uma das recomendações, né, para que a gente tente sempre não fazer lives muito grandes, porque para quem está do outro lado, essa interação com a imagem por uma máquina, tudo isso tem sido muito desgastante, né? Então, há uma recomendação para que a gente sempre tente fazer lives um pouco menores. A gente está chegando aí quase 1h30, 1h40 de live, né? Então, era só isso, só para a gente ficar atento ao tempo, né? Mas a gente pode fazer novas considerações, sem problema. Tentando fazer uma espécie de um apanhado geral, né? Muito bom. E, tipo, passar a bola para o Menelik para a gente poder fechar, entendeu? Bom, eu só quero dizer mesmo da emoção imensa de estar aqui e poder dialogar com vocês, né? As falas foram fantásticas, né? E mexeram muito comigo, muito mesmo, e acho que pautaram bem os desafios, né? Esses desafios que nós temos diante de nós. Marcelo fez uma síntese fantástica aí das falas, né? Isso aí, muito bom, muito obrigado, fiquei muito emocionado mesmo, obrigado.
Eu queria perguntar se as meninas, né, vou me permitir chamá-las de meninas, né, com muita vergonha quase, todas são verdadeiras mestras para mim, mas se vocês querem também fazer algum comentário, alguma fala final. Vou fazer por ordem de chamada. Vocês já viram que eu sou o psicopata da organização, vocês sabem disso, né? Então, assim, Janaína, quer fazer uma consideração final? Quero, claro. Obrigada, Davi. Eu me lembrei aqui, enquanto o Menelik falava, dos desafios da aula de Direito Constitucional, que agora ainda é maior, que é, Janaína, lembre-se sempre disso, você vai contar uma história da carochinha. E é isso mesmo. Você entra dentro da sala de aula para convencer que aquela história da carochinha faz todo sentido, né? E eu tenho que me lembrar disso todo dia. Então, é muito bom vê-los aqui, foi ótimo esse encontro, e só para não perder o bom humor final, eu acho que no nosso próximo livro, né, daqui a 10 anos, a gente vai ter novíssimas histórias das aulas do Menelik online, virtuais, o que quer que seja. A gente vai estar cheio de história, vai ser muito divertido. Um beijo enorme, gente. Obrigada pelo convite. Beijão, Jana. Obrigado, Janaína. Te cuida. Um beijo grande. Maria Fernanda? Eu, igualmente, queria agradecer mais uma vez, dizer que é muito, muito feliz poder ver o Menelik mesmo à distância, a cara dele, morro de saudade das suas aulas, de te ouvir. Então, esses minutinhos que nós tivemos aqui são uma alegria, porque é sempre muito bom, a gente sempre lembra com muito carinho ouvir você, justamente isso que você falou, às vezes você não organiza, diferente do Davi, que falou que é o doido da organização, né? O Menelik vai, pega uma linha, vai viajando e, de repente, volta, dá aquela volta, mas ele chega no ponto, efetivamente, que ele queria. E a gente viaja junto. E isso é uma coisa que eu guardo comigo com muita saudade. Então, que bom te ver. Muito obrigada a todas que participaram, porque eu admiro cada uma dessas constitucionalistas maravilhosas, que, como eu disse, eu leio sempre, são minha referência também, e aos meus amigos, companheiros de luta e de linha, o Marcelo e o Davi também, agradecer por esse convite. Obrigado, Maria Fernanda. Te cuida também. Um grande abraço para todo mundo aí. Maria Sueli? Sim, então agradecer aí o convite, foi muito bom ter visto o professor Menelik, fazer esse diálogo, e eu continuo em contato com o professor Menelik, porque tem uma cota lá de piauiense na UNB, no programa. Então, a gente está se encontrando nas bancas, e sempre é muito bom mesmo te ver, professor. Um grande abraço. Beijão, querida, ótimo, saudades. Um grande abraço, Maria Sueli. Quando você menos assustar, assim que a pandemia passar, a gente vai invadir o Piauí também para bater um papo com você dentro de casa. Então, você não perde por esperar, tá? A gente vai aparecer aí também e a gente dá trabalho, viu? A gente não é fácil de receber, não. Professora Vera, por favor. Então, o Menelik falou da emoção, né? Eu acho que assim, o que ficou e tem ficado ao longo desse tempo todo de troca com o Menelik e com todos vocês, e todas vocês que estão aqui, são os melhores afetos, né? Afinal de contas, a gente está aí há 30 anos, alguns menos, né? Mas eu e o Menelik, a gente já pode dizer, estamos aí há 30 anos numa escolha de vida que aqui a gente está falando do bônus, mas ela tem um ônus também, né? Tem um ônus.
E ainda mais no campo do direito, ainda mais no campo do direito, onde a gente poderia, sei lá, ter feito outras escolhas, Sim, talvez com um ônus um pouco menor. Mas se algo, eu acho que a gente tem que ressaltar dessa escolha, desse tempo todo, é essa construção de afetos que a academia, o trabalho acadêmico, a universidade nos possibilita. Talvez em outros lugares também, mas eu acho que não com a intensidade, não com o tipo de troca que a gente tem e que está aqui, né, acontecendo nesse momento. Então, eu também fico muito emocionada e muito tocada com essa troca de afetos, né? Eu aproveito para dizer que daqui 20 dias eu entrego lá a gestão da Faculdade de Direito num momento tão peculiar, né? Tão particular. E eu fiquei pensando, o Menelik também já teve experiência, cada um aqui já teve experiência burocrática, sabe o inferno que é, mas eu fiquei pensando, né, qual o melhor legado desses 4 anos que eu tive lá na direção da faculdade, e eu acho que é essa construção de pontes afetivas para encarar a dureza dos dias de trabalho burocrático e das disputas de egos e outras coisas que acontecem nas nossas escolas. Então é isso. Obrigada, Davi, Marcelo, Fernanda, Janaína, Sueli, por essa super oportunidade. Beijo. Beijo, querido. Beijão. Obrigado. Muito obrigado, querida Vera. Dê um grande abraço em todo mundo aí também do Paraná, por nós. Bastante saudade de todo mundo. Marcelo? Nada mais? Você ficou chateado que eu te falei que as horas estavam já passando, Marcelo? Você caçou a palavra dele, ele tá triste. Aí tá fazendo pirraça agora, é demais para mim. Não, Davi tem que botar ordem na nossa bagunça, é isso mesmo. Vamos fechar, né, querido? Davi, muito obrigado também. Muito obrigado. Obrigado, Davi. Obrigado, Marcelo. Fantástico. Grande abraço, Marcelo. Só devolver, mas Menelik, dá um abração na Flávia também, tá? Vanesca, agradecimento de sempre a você e ao Marcos por esse apoio e por tudo que vocês propiciam para a gente. É com você a palavra. Obrigado, Vanessa. Glauber, eu acho muito interessante sua questão, mas eu gostaria quase de virá-la do avesso. Acredito que o próprio direito é um campo de batalha, é um campo de luta. Texto algum diz algo por si só. Ele requer interpretação, requer leitura. E se nós estamos falando de direito constitucional, se nós estamos falando de direitos fundamentais, basta eu pegar qualquer um deles que eu vou ver que a história dele é uma história de luta. É uma história por afirmação da igualdade como direito à diferença. Esse é um campo de luta que eu não posso substituir pela economia ou por qualquer outro. Não é que esses outros não tenham relevância, claro que tem. Mas o campo do direito tem também. É importante que a gente lute nesse campo e que afirme direitos nesse campo. E é nesse campo que todas essas injustiças se dão. Elas só se afirmam, em última instância, nesses campos, né? Até para usar uma expressão do próprio Marx. Mas o direito, em última instância, tem a ver com todas essas discriminações, diferenças
e vão se dar sempre afirmando igualdade, afirmando liberdade. Então, esse é o campo da atuação. Esse é o campo da afirmação de direitos, que não pode, acho que a Vera marcou isso muito bem, não é? Aliás, todos vocês, não dá para a gente lutar num campo único. Não é? Envolve, sim, mas sempre temos que voltar ao direito e afirmar o direito. E eu tenho que aprender no direito a não aprender com a violência, a não acreditar nela. Não é? Pelo contrário. Aliás, é um sentimento básico, esse sentimento de justiça que a gente tem quando sofre uma. Não é? Quando sofre uma violência desse tipo. Acho que é essa questão básica que direito tem a ver, sim, com justiça. E é esse resgate que eu acredito que a gente tem que fazer. E fizemos durante, né, como a Vera marcou bem ali, durante 28 anos, né, e do golpe para cá, é que essa desconstrução da Constituição vem sendo feita. E sempre reduzindo a Constituição a uma folha de papel. Por isso, é muito importante que a gente resgate que a Constituição é mais do que isso. A Constituição somos nós, e o que somos capazes de fazer de nossos direitos. Uma luta, né? Sem dúvida. Não sei se respondi, mas... Acredito que sim. Muito obrigada, viu, professor Benito? Eu Isso, queria, obrigado. mesmo em nome da Conhecimento, né, agradecer, manifestar a honra nossa em recebê-los todos. O professor Menelik, que é homenageado da obra, é uma obra que a gente tem o prazer de publicar. A obra está aqui, Obrigado, em segunda edição. O professor Catone e o professor Davi aí, pela organização das lives, né, que tem sido sempre muito ótimas, muito bem vistas, muito recomendadas. Tivemos aqui inúmeras pessoas que se manifestaram, mandaram abraços para várias das professoras, viu? Agradeceram muito, todo mundo gostou muito. E as professoras também que estiveram aqui com a gente, professora Janaína, professora Maria Fernanda, professora Vera Caran e a professora Maria Sueli. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês aí em estar presente nessa live, gente. Então, acho que é isso. Obrigado. Muito obrigada. Mesmo. Até mais, Obrigado. então. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, gente. Um grande abraço. Boa noite. Tchau. Boa noite, senhor.